E aí, pessoal, sou Pedro Vinícius, professor de exatas, e hoje eu estou aqui mais uma vez para resolver exercícios que caíram em vestibulares com vocês, tá certo? E hoje a gente vai estar resolvendo 4 exercícios conceituais que caíram em vestibulares, tá certo? E o primeiro deles é o seguinte: um condutor de comprimento L e diâmetro D possui resistência R1. Qual é a resistência R2 de um outro condutor de mesmo material, mesmo comprimento e com o dobro de diâmetro do condutor 1? Pessoal, para entender melhor esse primeiro exercício, a gente vai olhar para a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm é a lei que relaciona a resistência de um condutor com as suas características, tá certo? Então, a segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento desse condutor dividido pela área da seção transversal, tá? E como o exercício disse para a gente que o condutor 2 tem o dobro do diâmetro, a gente vai usar isso para calcular a resistência de um em relação ao outro, tá? Então, eu queria mostrar a vocês aqui que quando a gente tem uma circunferência e a gente dobra o diâmetro dela, tá? Vocês percebem que aqui tem um R, tá? E aqui a gente vai ter duas vezes esse mesmo raio, beleza? Essa é a relação que eu queria que vocês percebessem aqui através desse desenho para a gente poder calcular, tá certo? Isso aqui está em proporção real, tá? Então é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, quando a gente sabe, por exemplo, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, e a gente multiplica o diâmetro por 2, a gente percebe que 2 vezes esse mesmo diâmetro vai ser igual 2 vezes isso daqui também, tá? Vezes 2. Então a gente percebe que 2 vezes o diâmetro, tá? 2 vezes esse tal diâmetro vai ser igual a 4 vezes o raio anterior, beleza? A gente percebe isso através desse desenho, tá? A gente tem o diâmetro aqui, o diâmetro 1 igual a 2 vezes esse raio, lembrando que o diâmetro a gente vai ter que um segmento de reta, tá? Que ele parte de um lado da circunferência, passa pelo centro da circunferência e vai até a outra extremidade dessa circunferência, tá? Esse é o segmento de reta do diâmetro. E o diâmetro a gente vai ter que é 2 vezes o raio, dá para ver aqui, tá? A gente multiplica isso daqui por 2, 2 vezes o diâmetro, a gente vai perceber que a gente vai ter 2 raios aqui e 2 raios aqui. Lembrando que esse raio, ele é igual ao raio dessa daqui, tá? Então, o raio da circunferência 2 é igual 2 vezes o raio da circunferência 1, tá? É só algumas relações que eu queria que vocês entendessem para não deixar nada passando, tá certo? Então, a partir disso, a gente já pode escrever que a resistência do condutor 1, vou colocar aqui para vocês, a resistência do condutor 1 vai ser simplesmente a resistividade vezes o comprimento desse condutor dividido pela área da seção transversal. Só que a área da seção transversal é a área da circunferência, tá? E a área de uma circunferência é dado por π vezes o seu raio ao quadrado, tá certo? Então a gente vai simplesmente colocar aqui π vezes o raio ao quadrado, tá certo? Agora a gente precisa calcular a área dessa segunda circunferência, tá? A área dessa segunda circunferência, eu vou chamar de A2, vai ser π de novo, tá? Só que aqui vai mudar tudo. Por quê? Porque a gente tem 2r ao quadrado, tá? 2r ao quadrado, lembrando. Esse daqui tá ao quadrado, não é só o r ao quadrado, não é só o 2 ao quadrado, tá? É esses dois aqui, entre parênteses, estão ao quadrado, tá? Aqui a gente vai ter que a área 2 vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado, 4 vezes r ao quadrado, certo? E aqui a gente pode escrever de novo, A2 é igual a 4πr ao quadrado. E a gente percebe que A2 é 4 vezes maior que A1, tá? Que é essa primeira área, tá certo? Essa
a área 2 é igual a 4 vezes a área 1, beleza? E a gente vai usar isso para calcular a resistência do condutor 2, tá certo? E aí, para calcular a segunda resistência, a resistência do condutor 2, tá? A gente só vai precisar substituir isso daqui, aqui, tá? Então, como esses dois condutores, eles têm resistividade igual e comprimento igual também, tá? A gente só repete. Então, a resistência 2 vai ser igual a resistividade vezes o comprimento desse fio, tá? Ou desse condutor, não sei, dividido por 4π vezes R ao quadrado. E aqui a gente pode perceber que a resistência 2 é 1/4 de R1. E aí a gente entendendo que R2 é 1/4 de R1, a gente pode escrever isso. Mas eu vou mostrar a vocês por quê. Porque, olha, veja, a gente tem que R2 é igual a gente tem 1/4, tá? 1/4 multiplicando isso daqui, tá? Π vezes R ao quadrado. Vocês podem perceber que a gente tem 1/4 multiplicando isso daqui. Só que isso daqui é igual a isso daqui, né? Então a gente pode escrever com certeza que R2 é igual a R1 dividido por 4. Então a resistência 2 ela é 1/4 de R1, tá? Quando você dobra o diâmetro, a resistência diminui por 4. E aí, então, o gabarito dessa primeira questão que a gente está resolvendo é letra C. R2 é igual a R1 sobre 4, certo? E agora, resolvendo a primeira, a gente já vai para a segunda, tá? E a segunda questão é a seguinte, pessoal. São ligados em paralelo, numa mesma tomada, um ferro elétrico de resistência R1 e uma lâmpada de resistência R2. Sabe-se que R1 é menor que R2. A resistência R equivalente da associação é tal que... Ora, pessoal, quando a gente tem duas resistências em paralelo, a gente vai perceber que a resistência equivalente é menor que a menor resistência da associação, tá? A resistência equivalente vai ser menor até mesmo do que a menor resistência da associação, tá? Isso levando em conta que estão em paralelo, tá? Não estou falando em série, em paralelo. Então, seguinte, eu vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? De uma forma bem simples. Vamos supor que isso aqui seja 1, isso aqui seja 2, tá? Quando a gente vai fazer o cálculo da resistência equivalente, a gente vai fazer a soma dos inversos, tá certo? Então, 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. E 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, a gente tem que é igual, vou dizer aqui, é equivalente, é igual a 2 dividido por 2, certo? 2 dividido por 2 é 1, isso aqui é 1. Então, 2 dividido por 2 mais 1 sobre 2, tá? Isso daqui a gente vai ter que é igual a 2 mais 1, 3 dividido por 2, tá? Só que a gente ainda precisa mexer nisso daqui, tá? Não é que o resistor equivalente é igual a 1,5. Não, de jeito nenhum, entendeu? Então a gente vai ter que 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 3 dividido por 2, tá? Eu vou passar esse 2 multiplicando para cá e esse R equivalente multiplicando para cá. Então, 2 é igual a 3 vezes o R equivalente, tá? E a gente percebe que o R equivalente dessa associação é igual a 2 terços. E 2 terços é menor do que 1, tá? 2 terços é menor do que 1. Então a gente percebe que, não só através disso, tá? Se vocês tentarem com vários números, se vocês substituírem aqui, tá? Vocês percebem que a resistência equivalente sempre será menor do que a menor
das resistências da associação, tá? Então, não importa qual número vocês substituam aqui, tá? Sempre vai dar menor do que 1. Desde que, obviamente, esse número seja maior do que 0, porque a resistência precisa, obviamente, ser maior do que 0, tá? E com isso, a gente tendo esse R1 menor que esse R2, a gente conclui que a resistência equivalente do sistema vai ser menor que R1, tá? E aí, então, o gabarito dessa questão é letra B, tá? Tendo respondido a segunda, agora a gente vai para a terceira questão, tá? As duas lâmpadas L1 e L2 são idênticas e ambas estão acesas. Assinale a opção correta para os valores relativos das intensidades de corrente I1, I2 e I3. E para resolver esse exercício conceitual, fiz aqui o desenho, o esquema, tá? Para vocês entenderem melhor. E é o seguinte, o exercício nos diz que essas duas lâmpadas, elas são idênticas e estão em paralelo, tá? Então, a gente pode dizer que a resistência dessas lâmpadas são iguais, tá? Então, a resistência da lâmpada 1 é igual à resistência da lâmpada 2, tá? Então, como elas estão em paralelo, a gente percebe o seguinte, que por decorrência das resistências iguais e por decorrência delas estarem em paralelo, a corrente que passa por elas também vai ser igual. É o mesmo conceito de um cano de água, tá? Beleza? Você tem dois diâmetros iguais, então você pode supor que passa a mesma quantidade de água a cada segundo, tá? É basicamente a mesma ideia, tá? Então a gente pode dizer que essa corrente que passa por aqui é igual a essa que passa por aqui, beleza? Tá. Só que, como elas são iguais e como a corrente ela se divide igualmente, então a gente pode dizer que I1 vai se separar igualmente, tá? Então a gente já pode afirmar que I2, tá, é igual a I1 sobre 2, certo? Ou seja, I2 é metade de I1, porque vai metade para cá e metade para cá, tá? Aí a gente percebe o seguinte, como essas correntes elas passam por aqui, tá? Elas vão se juntar nesse ponto e a gente pode dizer que a corrente que sai daqui é exatamente I1, tá? É exatamente I1, porque vai ser essa mais essa, tá? E a gente já disse, né? A gente já viu que essa daqui se subdivide igualmente. Então, se ela vem por aqui, essa daqui vai ser igual a essa, tá certo? Então, a gente pode afirmar com certeza que I1 é igual a I3, tá certo? E o gabarito é letra A, pessoal. E o quarto exercício é o seguinte. Na figura, a resistência total entre os pontos A e B vale. E aí, para resolver esse exercício, eu fiz aqui o desenho para vocês, tá? E eu queria que vocês percebessem que nesse exercício tem uma pegadinha, tá certo? E a pegadinha é o seguinte, pessoal. Vocês acham que a corrente, vocês podem achar, né, que a corrente, ela vai passar por aqui, aí tudo mais. Só que a gente precisa perceber que esses dois pontos, esse ponto aqui, vamos supor que esse seja o ponto C, ele está em curto-circuito, tá? Ou seja, a diferença potencial entre C e B é zero, tá? Ele está em curto-circuito em decorrência de que aqui não tem uma resistência, tá? Então isso aqui vira simplesmente um circuito fechado de A, C, B, tá? Então a gente só tem um resistor, que é esse daqui, tá? A corrente ela não passa pelo resto, tá? E a gente só vai ter essa resistência. E aí a gente conclui que a resistência total é exatamente igual a R, tá? Resistência total igual a R, gabarito, letra B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido. Espero que deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.